gravando já. Isso. Então, na época do Collor, tivemos o plano cruzado, né? E que realmente foi uma forma também de tentar acertar a economia, mas foi em vão também, por conta exatamente dos mesmos fatores que eu falei, e que, além do mais, nós tínhamos uma população pobre, porque todo o dinheiro foi retido, né? Então, como alavancar a economia, sendo a velocidade monetária e os meios de pagamento a melhor forma de fortalecimento dessa economia. Então, é um corte, foi proporcionado um corte da inflação muito artificial, exatamente por falta de dinheiro no mercado, por falta dessa velocidade monetária que todo mundo perdeu, né? E isso também foi uma preparação para a gente aprender com os erros, né? Logo depois tivemos uma inflação também muito forte, ainda no tempo da Zélia. Depois ela saiu do governo, ela ficou muito pouco tempo no governo. A Zélia era ministra da Fazenda. Até que veio, na minha opinião, o salvador da pátria, que foi o Fernando Henrique, com sua equipe, no governo Itamar Franco, que realmente colocou em funcionamento o Plano Real. Então, o Plano Real ele veio, não sim por lei, mas uma lei admissível, uma lei que dava para ser aplicada naquelas circunstâncias, né? Uma lei técnica, uma lei onde o Banco Central trabalhou muito forte. E é bom que se diga que o nosso Banco Central é um dos mais fortes bancos centrais do mundo, né? Ninguém fica devendo nada para ele, principalmente em termos de analisar futuro potencial, né? Os problemas de origem potencial que nós poderíamos ter. O Banco Central ele se antecipou a isso. Aí veio o Plano Real, fazendo com que aquela moeda, né, OTN, ou RTN, eu acho que era OTN a última, ela sofreu um corte em relação à inflação técnica. Tudo aquilo foi dividido por 2,750, R$ 2 cruzeiros, né, 2.750 cruzeiros, passou a valer R$1, né? E foi um corte realmente muito técnico, muito valoroso, onde a ciranda financeira deixou de agir como um fator depredatório da economia industrial, né? E exatamente por conta dos juros baixos, por conta do não encavalamento da inflação, né? Deixou-se de ter um crescimento pela ciranda financeira. Na época, quem tinha dinheiro aplicado, era muito mais fácil ganhar dinheiro, porque 2 ou 3 pessoas dentro de uma estrutura financeira ganhavam muito mais dinheiro, às vezes, que 1.000 pessoas trabalhando na indústria, para a própria empresa. E depois a gente viu que não era assim, porque passou a existir exatamente um juro real, porque, por definição, juro é a remuneração do capital emprestado, enquanto que no passado a gente tinha juros mais variação monetária. A variação monetária de 15% e 20% ao mês, mais a taxa de juros, fazia com que a gente imaginava que tivéssemos um ganho real na ordem de 22%, 23%, 25%, dependendo do nível de inflação. E com a vinda dos juros puros, que era exatamente a remuneração do capital empregado, sem a sua correção, né? Isso veio numa situação benéfica, onde as empresas viram que não adiantava mais trabalhar na ciranda financeira, que era chamada de ciranda financeira, para trabalhar na economia, para trabalhar na empresa, na indústria. É bom que se diga aqui que nós somos comércio, mas eu considero a indústria a mola mestra de crescimento de qualquer país do mundo. A indústria é a indústria de transformação, quer seja a indústria normal, quer seja a agroindústria, quer seja a indústria de serviços, porque os serviços ele agrega valor, não é? E o comércio é um mero distribuidor entre a indústria e o
consumidor final. Ele age nesse meio. Tá? Com certeza nós temos muitos valores. Por exemplo, a criação de emprego. O comércio tem mais emprego que a indústria. Porque aqui nós precisamos ter pessoas para conversar com outras. Enquanto que na indústria, uma estacada de produto químico, que antes se trabalhava com 200 pessoas, hoje se trabalha com 3 ou 4 pessoas. Por conta exatamente da tecnologia, dos filtros, dos domos, desse produto químico. E assim por diante, a indústria da robótica, que entrou também na indústria automobilística, fez com que houvesse uma redução natural de pessoas. E aqui no comércio nós não temos como reduzir, simplesmente nós temos que ter uma quantidade de pessoas para atender diretamente o nosso público. Como eu falei, nós não vendemos arroz, feijão e batata. Nessa linha nós vendemos serviços. Um chocolate da Nestlé é igual ao chocolate da Nestlé em qualquer supermercado. O que precisa é saber vendê-lo bem. Sabe? É isso que o comércio tem que fazer. Não é? Mas precisa da indústria. Senão nós voltaríamos às guildas de champanhe. Você estudou isso? Não. As guildas de champanhe era o sistema de escambo, troca de mercadoria por mercadoria, porque não se tinha uma produção industrial. Então alguém trocava uma quantidade de frangos por vaca, por outros ovinos. Isso se sentiu muito na região de Champagne, que é uma região do Mar Adriático, né? Mar Adriático adentro, né? E então é isso, a indústria é a mola mestra. E com o crescimento do produto industrial, começamos a ter uma espécie de eliminação de gorduras do preço. Então deu certo esse plano real. Realmente foi algo muito importante, porque aprendemos com o que deu errado no passado, tivemos condições muito boas para essa melhoria. Nós já tínhamos pago uma parte da dívida externa, inclusive, estava mais ou menos, não estava equilibrado, nós estávamos devendo muito dinheiro ainda. Mas, de qualquer maneira, o dólar ele sofreu também uma variação real, onde R$1 passou a custar $1, que foi nessa época que teve a paridade igualada, não é? E com o tempo o dólar até deixou de ser valorizado, e que deveria ser em relação ao real, né? Porque a flutuação ela tinha que ser econômica. E se a gente falar isso, qual deveria ser esse desvio? Deveria ser a diferença da pequena inflação que nós tínhamos, 3, 4, 5, 6% ao ano, versus a pequena inflação que os Estados Unidos tinha. Um menos o outro deveria ser, obviamente, o valor da variação cambial. Isso não ocorreu. Nós tivemos algumas inflações e o dólar permaneceu 1 por muito tempo. E depois, obviamente, ele já passou para 1,21 numa pancada só, né? E que me parece que ajustou bastante a economia. Tá? Então, o plano real deu certo. O plano real já está embutido na cultura do povo brasileiro. Então, hoje, nós já, embora tenhamos vivido com a inflação desde a época da abertura dos portos, né, onde ela se agravou a partir de 1943, por conta da saída da moeda R$1.000, né, que era real antigamente também, né, passou para cruzeiro, isso em 1943, fevereiro de 43. E o plural de real era réis, né, não era reais. Isso por conta da cultura portuguesa ainda, esse negócio todo, né? E com certeza esse arraigamento na cultura do brasileiro e também com uma forte ação do governo no que diz respeito à política de preços, né? Há um excelente trabalho